Ontem, o presidente da República, Michel Temer, declarou que estava avaliando a possibilidade de distribuir senhas para os venezuelanos que tentam entrar por Roraima. Mas depois, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal afirmou que o objetivo não é fechar a fronteira, mas dar assistência humanitária aos imigrantes. E nós convidamos para falar mais sobre esse assunto, a crise envolvendo os venezuelanos, a entrada no Brasil, o secretário da Casa Civil de Roraima, Frederico Linhares, em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Secretário, qual é a posição do governo de Roraima afinal? O senhor acha que é possível distribuir senhas? É a melhor saída tentar fechar a fronteira para que os venezuelanos não entrem no Brasil? Caiu a linha, a gente vai retomar o contato com o secretário da Casa Civil de Roraima, Frederico Linhares, e ontem o presidente Michel Temer deu essa declaração numa entrevista de manhã e o Palácio do Planalto desmentiu mais tarde. Agora sim, secretário, o senhor está me ouvindo bem? Sim, ouço bem. Então vamos lá, qual é que é a posição efetiva do governo do estado e é viável fechar a fronteira? O senhor acha correta essa possibilidade? Olha, a posição do governo federal, ela é conflitante, né? Uma hora diz que não pode fechar a fronteira, que é inconstitucional, outra hora diz que vai distribuir senhas, ou seja, limitar o acesso. E a grande verdade é que a fronteira, ela segue regras, tanto da Constituição quanto internacionais, e que algo nesse sentido só poderia ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que o estado de Roraima fez. No momento em que lá em maio nós ingressamos na Justiça junto ao Supremo para que houvesse um fechamento temporário da fronteira, para que o governo federal pudesse se organizar, a ideia era justamente essa, né? Que a questão fosse avaliada do ponto de vista judicial. Mas a essa altura do campeonato a gente acredita que limitar esse acesso não vai surtir o efeito que o governo federal imagina. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, bom dia. A questão é o seguinte, qual é, de forma sintética, qual é o principal problema em Roraima em relação aos venezuelanos? É falta de dinheiro, falta de estrutura, a omissão do governo federal? No que consiste as principais questões, três principais questões em relação à chegada dos imigrantes venezuelanos? Lembrando que, não custa destacar, o próprio jornal hoje, um deles, a Folha de São Paulo, lembra que a Colômbia recebeu quase 1 milhão, o Equador quase meio milhão. No caso brasileiro, segundo a informação do governo federal, seriam 120 mil e mais de metade já teriam deixado o Brasil. Portanto, teriam cerca de 60 mil, de acordo com as informações do governo federal. Quais são as principais questões de forma sucinta? Bom, de forma sucinta, são 3 questões principais. Primeiro, saúde. Sem dúvida nenhuma, você imagina que os imigrantes venezuelanos estão usando 40% da oferta de serviço de saúde do estado de Roraima. De modo que o estado de Roraima é um estado pequeno, tem o menor orçamento do país, tem o menor PIB do país. E, efetivamente, é importante que vocês entendam que Roraima está enfrentando essa crise sozinho. Então, há sim um problema financeiro de se financiar esses atendimentos à saúde. E o segundo problema é em relação à segurança pública. Nós tivemos a nossa mancha criminal sensivelmente aumentada desde o início da crise migratória. Não estamos associando isso de forma direta, mas pelo menos de forma indireta. São pessoas que ingressam no Brasil em situação de vulnerabilidade, em situação de fome e que são presas fáceis para serem cooptados pelas facções criminosas. E o terceiro problema mais significativo seria de educação. Nós já temos um grande contingente de imigrantes venezuelanos estudando nas escolas públicas de Roraima, e há também recursos limitados para isso. E os 190, não sei se eu estou errado, 190 milhões ou algo, um valor lá X que o governo federal ia encaminhar ao governo de Rondônia, esse dinheiro chegou? Roraima. Roraima, desculpe. Bom, isso. Esse dinheiro, é importante que frise, ele foi destinado às Forças Armadas para montar abrigos e para fazer a alimentação de quem está abrigado.
esse é uma face só do problema. Então, é importante dizer que esse dinheiro não veio para o governo do Estado. Esse dinheiro continua no governo federal. O Exército é uma unidade federal. Então, efetivamente, quando um imigrante venezuelano precisa fazer uma cirurgia, uma imigrante grávida venezuelana precisa de uma maternidade, são as unidades estaduais que eles procuram. O Exército, por exemplo, não tem estrutura para fazer cirurgia, para fazer parto, para fazer exames de alta complexidade. Isso tudo acaba desaguando na rede estadual de saúde. Ô secretário, o Exército, pelo menos é o que o governo federal está falando, pode ficar na região por, no mínimo, 2 semanas. O governo de Roraima, pessoalmente, vai pedir a prorrogação desse período ou essa é uma decisão do governo federal? Olha, as duas coisas. Não só essa é uma decisão do governo federal, mas a gente, do ponto de vista do Estado, considera que essa GLO, né, essa decretação de garantia da lei e da ordem, ela é desnecessária nesse momento. Até porque a formatação como ela foi concebida, ela não atende efetivamente às nossas expectativas. Foi somente para patrulhamento da fronteira e das rodovias federais. E o nosso problema é criminalidade urbana, né? Então, a Força Nacional já havia sido solicitada, a Força Nacional está aqui em Roraima já, fazendo patrulhamento urbano tanto da fronteira de Pacaraima quanto de Boa Vista, e a gente acha que isso, para o nosso problema de segurança, é mais efetivo do que as Forças Armadas patrulhando as ruas da cidade. Secretário da Casa Civil de Roraima, Frederico Linhares, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Bom trabalho, a gente volta a se falar. Até a próxima. Eu que agradeço, até logo.